Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora tratar de temas que estão mobilizando o mundo da tecnologia. E desta vez, surpreendentemente, nós não vamos falar apenas sobre inteligência artificial. O mundo da tecnologia anda monotemático. É IA para cá, IA para lá. A gente até vai passar por isso hoje, mas vamos fazer um outro caminho. Nós vamos colocar dois gigantes em perspectiva para a gente entender que algumas coisas podem acontecer em breve e elas vão impactar, claro, a sua vida, o seu cotidiano. E a gente vai explicar tudo isso agora. Óbvio que esta ponte aérea não fica completa se eu não for lá para o Rio de Janeiro para cumprimentar o meu parceiro André Miceli. Fala, velhinho! É isso. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo certo, tudo tranquilo por aqui. Como você pode ver, um pouco mais frio em São Paulo. Então, aí tá frio ou não? Tá calor no Rio? Cara, tava chovendo aqui, sabe? Então, para você choveu é um bastante. terrível. O que já é frio, né? Já Ventou, tirou galochas, carioca, capas de ele bota chuva do casaco. armário, casacos, mas faz 25 graus. É o frio do carioca. É exatamente isso. Ô, André Miceli, vamos falar hoje sobre essa história que envolve Apple e Microsoft, mas com uma outra perspectiva. A gente esteve falando muito há algum tempo atrás sobre os serviços deles de nuvem, né? Toda a plataforma SaaS, Software as a Service, da Microsoft, e como ela remodelou o negócio dela com o cloud, como a Apple também reposicionou o eixo dela muito menos. O hardware tem, claro, um peso importantíssimo, mas ela passou a tratar outros tópicos como prioridade, de novo, serviços também digitais, com uma presença muito grande ali. Mas agora, surpreendentemente, voltamos a falar sobre hardware. Isso porque a Microsoft deverá fazer um anúncio importante envolvendo chip de processamento, ou seja, o coração, por assim dizer, da capacidade dos computadores, dos dispositivos dela. A Apple, e essa é a provocação que alguns colunistas norte-americanos têm feito, a Apple tem o M1, o M2, que agora é a nova geração, o M2, do chip de processamento dela, que é, vamos dizer assim, um foguete na comparação com outros produtos que tem no mercado. Ele oferece uma performance impressionante dentro, de novo, do ecossistema Apple. Tudo ali desenhado, e aí a gente tem que aplaudir os engenheiros da Apple, pensar lá atrás nos pioneiros e nesses que estão dando continuidade, porque fecharam um ecossistema em que software e hardware têm um casamento perfeito. A Microsoft nunca teve isso dessa mesma maneira, porque o Windows sempre foi um software que pôde ser trabalhado em qualquer base de hardware. E essa era a premissa. A Microsoft vende software. Agora as coisas estão mudando porque eles querem buscar esse casamento mais perfeito para oferecer uma performance melhor. E aí sim isso se conecta com a história da inteligência artificial. Por quê? Porque a grande discussão, aliás, recomendo o podcast, o último podcast da MIT Technology Review, em que falávamos sobre isso, eu, você e o Rafa, o último ou penúltimo, já nem lembro mais, acho que foi o último, né? Em que falávamos sobre isso, sobre essa junção, e a indústria discute, será que para a gente poder performar melhor com inteligência artificial, a gente precisa oferecer uma capacidade de processamento diferente? Tenho a sensação de que, de alguma maneira, a Microsoft está oferecendo essa resposta com esse anúncio que deve acontecer nos próximos dias. E é um caminho interessante, uma rota interessante, em busca de se posicionar relevante em algo que ela já é gigante, que é o software, mas entregando uma experiência melhor de hardware também para os usuários. Qual que é a tua leitura dessa movimentação? É um xadrez. É um xadrez, uma oportunidade que o Satya Nadella, que é um cara muito esperto, está tentando aproveitar também. A gente voltar aqui alguns passos, a gente chega ali nos anos 90, final dos anos 80, a Microsoft tinha uma parceria quase simbiótica com a Intel. Até o mercado chamava de o Intel, porque era o Windows mais Intel,
a Intel otimizava os seus chips, do ponto de vista de arquitetura, para que o processamento do sistema operacional Windows fosse, de alguma maneira, melhorasse, ele também fosse otimizado. Isso aconteceu durante bastante tempo. A plataforma Intel ainda é um ambiente de performance bastante positiva para o Windows e, em paralelo, a gente assistiu ao longo desse tempo uma ascensão violenta da Apple com os chips M, como você colocou, e essa ascensão fez com que, especialmente, alguns segmentos adotassem esses chips. Quando você encontra os devs, os desenvolvedores, eles ainda rodam muito Linux, alguns rodam Unix, dependendo do que eles programam. Mas quando a gente olha designers, por exemplo, eles vão estar com Mac. O que está acontecendo agora é que o modelo de processamento de inteligência artificial pressupõe a utilização de recursos diferentes, uma nova arquitetura, baseada numa estrutura chamada Neuroprocessing Units. É uma unidade de processamento um pouco diferente daquela que a gente está acostumada em modelos binários, consultas estruturadas, um ambiente lógico sobre o qual se estabeleceu a indústria de tecnologia da informação. Isso faz com que haja uma nova corrida. E essa corrida não tem sido muito bem disputada pela Apple. Então, o Satya Nadella encontrou uma oportunidade. Essa relação quase simbiótica que aconteceu com a Intel deve passar a acontecer com a Qualcomm a partir de agora, e um novo modelo vai ser entregue ao mercado. Existe uma discussão grande em função da escassez dos chips, e isso deve fazer com que os preços subam. Há alternativas, os chiplets, que são ali como se fossem estruturas abertas, onde você pode encaixar os elementos que constroem os chips, podem ser uma alternativa, especialmente para os chineses, que têm brigado bastante com o governo americano e sofrido sanções nessa direção. A Microsoft, olhando isso tudo, resolveu aproveitar um pouquinho desse mercado, Aras. Agora, é interessante esse caminho, porque isoladamente, quando a gente olha, parece que é um investimento só numa parceria de hardware. A Microsoft não vai fabricar, né? Mas numa parceria de hardware, com foco na abertura de um mercado ou em firmar a posição dentro do mercado. Mas não, é tudo muito estratégico. E eu acho que é isso que precisa ser observado. Existe no mercado, de maneira geral, uma preocupação, como você bem destacou, com os descaminhos da indústria de chip. E isso se dá por quê? Porque lá atrás nós atravessamos um período dos mais delicados, que foi marcado por, primeiro, quebra da cadeia de fornecimento. A pandemia teve papel crucial nisso. Houve uma interrupção em algumas etapas, se não em um determinado período, em quase todas as etapas do processo produtivo, seguido de uma alta muito grande na demanda. Vendeu-se computador como há muito não se vendia. A IDC divulgou relatórios lá em meados de 20, final de 2020, e era impressionante ver a curva de crescimento das vendas de computadores, de tablets, etc. Segmentos que estavam em queda já há muitos anos. Inclusive, as vendas de PCs vinham caindo assustadoramente, porque a gente passou a viver numa outra condição. E aí, outros segmentos também passaram a demandar muito mais os chips. A indústria automotiva não sobrevive sem os chips. E com a eletrificação, isso se intensificou ainda mais, porque antes a gente falava só sobre o aspecto do multimídia, sobre o aspecto da necessidade para interação. Hoje não. Hoje todos os componentes do carro são medidos por sensores que levam chips ali para fazer a conexão com o computador de bordo e com todo o resto. Daí que existe, portanto, se tem um setor, a gente pode ir para todos, da indústria de eletrodomésticos, todo mundo usa. E aí, isso tudo somado a uma questão geopolítica. Onde estão os principais players que fabricam e que fornecem isso? Tudo está concentrado, de alguma maneira, nas mãos de alguns, e é preciso romper. Então, é também uma escolha, quando a gente entende, a Microsoft estabelecendo pontes, né? Fazendo pontes para firmar negócios, para não ficar refém de um movimento. A própria Apple tinha anunciado que fabricaria os próprios chips há um tempo atrás. Eles estavam investindo
em fábricas e etc. Eu não acompanhei que fim teve isso, não sei se você sabe, mas eles estavam muito dispostos a fazer isso. Tim Cook chegou a dizer que não ficaria refém nem da distribuição, da fabricação e etc. Não sei se foi só um discurso lá na época ou se isso se confirmou. Mas, de todo modo, é um segmento absolutamente sensível e que tem a perspectiva de oferecer ali um degrau para que se alcance o próximo patamar no desenvolvimento de um outro segmento, que é o que está hoje fazendo brilhar, talvez não dos investidores, a gente discutiu isso aqui outro dia, mas está fazendo brilhar os olhos dos executivos, porque eles entendem que essa é a próxima fronteira. E é muito doido quando a gente pensa nisso. Eu tive, essa semana que passou, reunido com um executivo da Adobe para uma gravação de um podcast que a Technology Review vai divulgar nos próximos dias, e o Montalvão desenhava justamente esse cenário em que dentro das empresas essa adoção passará, a adoção de recursos, de ferramentas de IA, passará a representar mudanças importantes como infraestrutura. O perceber o que dentro daquela infraestrutura legada na organização é necessário, o que ainda é deficitário e o que está sobrando. Isso aqui eu não preciso mais. Então o hardware passa a ser, com uma discussão em paralelo, e essa que eu quero te ouvir agora, que tem a ver com a Microsoft, uma discussão em paralelo que é a seguinte: fomos todos para a nuvem desesperadamente. E aí agora muitas empresas estão fazendo o caminho contrário, estão abandonando a nuvem em busca de uma outra infraestrutura. Ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse mundo do hardware que estava meio paradão, se a gente for olhar assim, comparativamente a outros setores da tecnologia, e que agora vão começar a explodir porque tem uma demanda específica para ele, né? Aros, e é importante analisar esse tipo de movimento sem rotular o movimento anterior como um erro, ou sem necessariamente fazer esse rótulo. O fato dele ter ido para a nuvem não significa que ele esteve errado até então, porque a tecnologia não estava disponível, e o fato dele voltar, ou total ou parcialmente, não significa que ele ter ido foi uma má escolha. Quando ele foi, dependendo de como essa transferência foi executada, ele economizou dinheiro, ele teve vantagens em relação à utilização, à atualização dos softwares, utilização de licenças, enfim, uma estrutura que justificava esse caminho. Agora, quando você tem elementos distribuídos, alguns descompassos em relação aos modelos de precificação que justificam sim que parte da tua infraestrutura esteja local ou em arquiteturas próprias, e a partir daí você monta nuvens híbridas, um modelo de multi-cloud. Enfim, à medida que a tecnologia vai evoluindo, vão evoluindo também as soluções e essas evoluções vão se refletir nas escolhas dos executivos. Esse redesenho vai ser constante. Quer ver um outro ponto que muito em breve vai ser impactado por essa mudança Qualcomm, Microsoft e inteligência artificial? O dos pequenos devices. A gente tem visto a evolução de chips ARM na arquitetura RISC, que é uma arquitetura desenhada para a utilização de equipamentos em modelos de eficiência energética, que é desenhado e projetado para lidar com grandes volumes de dados, para tratar esse movimento fragmentado de hardware, onde eu processo parte dos meus dados numa nuvem e parte eu processo localmente, com os devices, com câmeras, drones, celulares, relógios, cardioversores, os elementos biológicos que vão viabilizar os insidables, aqueles equipamentos que vão estar no nosso corpo. Enfim, à medida que a tecnologia vai evoluindo, vão evoluindo também essas soluções, tanto de hardware quanto de software. E aí é um processo de retroalimentação. O hardware muda, permite a evolução do software, que demanda novos hardwares, e o mercado vai colocando. E aí, naturalmente, Aros, tem um movimento comercial. O mercado vai empurrando novas soluções para a gente comprar o que não precisa e descartar o que ainda poderia ser usado. Ô André, é interessante isso que você traz sobre os devices menores, quando a gente olha a oportunidade incrível que surge, e isso me causa uma angústia enorme, porque ao longo dos últimos anos a gente veio falando sobre uma porção
de tecnologias e agora a gente encontra a convergência entre elas. Falávamos sobre realidade aumentada, realidade virtual, ninguém entendeu muito bem o que era e a gente já tem algumas aplicações hoje que vão ao encontro da capacidade que a IA pode oferecer para isso. Falávamos sobre internet das coisas e a gente talvez não tivesse ainda a capacidade de fazer a gestão desse universo em rede conectado para além de dispositivos como o nosso celular e etc. E hoje a gente já tem. Então a gente está num momento em que tudo isso que a gente vem discutindo há alguns anos aqui, no Sociedade Digital, por exemplo, mas na vida cotidiana, tudo isso está se encontrando. E aí a gente começa a entender algumas escolhas que a indústria vem fazendo. O meu grande ponto aqui é esse movimento da Microsoft, seguido de algumas escolhas e anúncios da Apple, da própria Amazon, que vem timidamente fazendo investimentos também em dispositivos e ciscando alguns territórios, buscando romper essas fronteiras, estabelecendo parcerias com fornecedores, como é esse caso aqui, Qualcomm, Microsoft, Microsoft, Qualcomm. Isso mostra que a gente vai começar a ter uma espécie de distribuição da nossa vida de maneira muito mais efetiva do que até hoje, por meio desses outros dispositivos, porque tudo efetivamente está conectado. A gente não consegue perceber isso, mas, por exemplo, quando eu cito a indústria automotiva, hoje, a hora que eu abro a porta do meu carro, ele automaticamente reconhece a minha presença com o meu celular e já, a hora que eu ligo, ele já conecta. Não tem atrito, não tem fricção nesse processo. O mesmo acontece dentro de casa. Você chega, você tem lá os sistemas de comando por voz e etc. A gente está caminhando, finalmente, talvez, para esse momento em que é preciso fechar o cerco. E aí essas coisas passam a formar um verdadeiro ecossistema para nós. E aí entra uma questão interessante no meio de tudo isso. Estaria o seu ídolo, o meu ídolo, Satya Nadella, antevendo esse movimento e a Microsoft efetivamente vai entrar com parcerias mais robustas, não só para o chip, mas para devices com a assinatura Microsoft que representem essa fronteira ou não? Você acha que ela continua ainda focada no B2B, que no fim, né, as soluções dela estão muito mais focadas no mundo corporativo e em grandes soluções, do que nessa outra frente? E aí Apple, a própria Amazon, enfim, outras fabricantes Samsung, nadam de braçada nesse outro universo? Aros, não ter surfado ou conseguido dropar a onda dos celulares fez com que a Microsoft se reposicionasse. Eles se entrincheiraram no mercado B2B durante bastante tempo. Em paralelo, foram caminhando no B2C, especialmente nos jogos. A Microsoft fez algumas aquisições importantes, tem uma relação com o console, tem uma estrutura, um negócio que funciona num segmento muito grande, que tem muito dinheiro, que é o negócio dos jogos. Então, isso daqui faz com que ela tenha alguma capilaridade nesse sentido. Por outro lado, a própria fragmentação, o redesenho do mercado de trabalho com o home office fez com que a Microsoft estivesse de volta na casa das pessoas. Parte da explicação pela qual o mercado de PCs ficou muito aquecido no final de 2020 tem a ver com a necessidade de replicar as estações de trabalho. Algumas empresas transferiram os computadores dos seus colaboradores, aqueles que não eram notebooks, enfim, que as estruturas de desktop foram, em parte, transferidas para as casas, mas com o formato de modelo híbrido se estabelecendo, ele foi muitas vezes duplicado também. Então, a Microsoft passou a fazer parte da vida das pessoas de uma maneira trivial ou de uma forma transparente, que é aquele modelo que faz com que a tecnologia pegue. A gente já falou algumas vezes aqui. Sempre que a gente deixa de se movimentar para acessar uma tecnologia, é sinal de que ela pegou. Né? A gente está conectado agora o tempo inteiro. A gente não faz mais o desenho e o movimento de se conectar. Então, isso deve acontecer com a Microsoft agora também. À medida que os instrumentos de inteligência artificial se popularizarem, e aí ela está numa posição muito privilegiada, porque ela tem uma relação com os computadores e com a Qualcomm que se estabelece, mas tem também uma com a OpenAI, que é o grande player desse segmento, pelo menos até o momento. E isso faz
com que ela consiga jogar o jogo corporativo do jeito que vem jogando, e tem sido muito bem sucedida, mas ela também pode fazer parte do mercado B2C de uma maneira mais intensa do que foi até então. E o Satya Nadella vai olhar para essa linha de receita sem nenhuma dúvida. E aí, para a gente fechar aqui, uma questão envolvendo Apple, que é o grande contraponto aqui que a gente fez em função dos devices, embora não corra ainda na mesma trilha, tem outros players ali nessa divisão e tal, mas a Apple também faz escolhas muito específicas. Ela não sai abrindo todos os mercados ao mesmo tempo agora, como faz a Samsung, por exemplo, que tem em muitas frentes, né, dentro da área de eletrônicos ali, posições. A Apple também se vê diante de um desafio. Ela não está tão bem posicionada como outros players, com a Microsoft, por exemplo, no caso da IA. Tem visto o segmento em que ela domina estagnar de alguma maneira, porque pouco é apresentado como grande novidade, já não tem grandes novidades nos anúncios dela em dispositivos já há alguns anos. Ela precisa se reinventar, apresentar algo novo. Todo ano essa discussão surge. O que de novo a Apple vai apresentar, ela vai mostrar. Eu não consigo entender qual caminho ela seguirá. Ainda que alguns Apple maníacos estejam muito otimistas, eu acho que ela faz muito bem o que ela já faz, mas não consegue nos dar perspectiva de algo brilhantemente incrível para o futuro. Pois é, ela fez uma aposta no metaverso rebatizado, chamando de computação espacial. Aparentemente não funcionou, ou não, pelo menos até o momento, não está funcionando do jeito que se imaginava. O mercado de celulares ainda continua muito grande, mas ela fez alguns ensaios ruins, Aros. A gente viu há pouco tempo o time do Apple Car sendo desmobilizado. Então a Apple acabou com o projeto de ter um carro, que poderia ser um caminho com uma aposta alta para a empresa. Ela está perdendo a onda da inteligência artificial, também não soube surfar a onda dos equipamentos inteligentes para as residências. E, como você disse, e a gente já repetiu aqui em alguns momentos, tem sido muito orientada ao processo, mais orientada ao processo do que ao produto. Tem feito os seus celulares com materiais mais resistentes, encontrado fornecedores que permitem a construção desses equipamentos de uma maneira mais barata, aumentado a margem, entrega um bom valor para os seus acionistas durante muito tempo. Isso fez com que a companhia atingisse um valor recorde de mercado durante várias vezes ao longo dos últimos anos. Mas isso não é sustentável no longo prazo, Aros. Eles vão precisar, sim, encontrar uma nova onda para surfar. André Miceli, esta nossa ponte aérea fecha aqui e com ela também um ciclo em que eu estou aqui e você está aí. Eu estou me despedindo da Jovem Pan e do nosso encontro semanal aqui no Sociedade Digital. Você assumirá aqui o lado de cá e eu vou, por vezes, ser a janelinha da ponte aérea do outro lado. Quero dizer a você que é um prazer e um privilégio ter dividido com você e com a nossa audiência semanalmente essas reflexões aqui sobre como a gente faz para construir uma sociedade cada vez mais digital. É isso, meu amigo, um privilégio meu, uma honra, essa parceria que virou uma grande amizade, me dá um grande prazer, me ensina muito, é sempre muito bom conversar com você. Ela não finaliza aqui, é só um modelo que a gente vai trocar e novas formas vão ser encontradas, assim como a gente falou da inovação nas corporações, a gente vai fazer isso para continuar levando conteúdo para toda a audiência. É isso, e semanalmente continuamos juntos, aí sim, na Sem trinca, dúvida. eu, você e o Rafa lá no podcast do MIT Technology Review Brasil. André Miceli, desta vez eu não digo até a semana que vem. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço para você, foi um grande prazer, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, e para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui com vocês semanalmente no Sociedade Digital. A gente se encontra por aí, sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.